MXRF11, esse é o fundo imobiliário queridinho dos investidores. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês quais são as características desse fundo, o porquê ele é tão famosinho e também tem uma simulação de quanto teria rendido R$10 mil investidos nesse fundo. Se você é um investidor de fundo imobiliário, muito provavelmente ou você tem uma cota dele, ou pelo menos você já ouviu falar desse fundo. Comenta aqui pra mim se você é um cotista do MXRF11. E lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Esse fundo ele foi fundado lá em 2012 e tem o seu patrimônio avaliado mais ou menos em 2,2 bilhões de reais. A gente está falando mais ou menos aí de 450 fundos imobiliários. Ele provavelmente está entre os 15 com maior valor patrimonial. Eu acredito que a popularidade desse fundo ele se deve mais ao valor de entrada que é baixo, né, em torno mais ou menos de R$10, do que de fato as pessoas entendem do que acontece com esse fundo. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês as características e você vê se ele faz sentido para você, se ele vai ser um bom investimento dentro dos seus objetivos. Como eu disse, a sua cota está sendo negociada por volta dos R$10, o que deixa ele perto do seu preço justo, comparando o preço que ele é negociado em relação ao seu valor patrimonial. Para você que achava que investir precisava de grandes fortunas, nada disso, tá? Você tá vendo que com R$10 você compra uma cota de fundo imobiliário, não só esse, como diversos outros, tem esse valor de R$10, você compra no mês e já no próximo mês você passa a ganhar os seus dividendos que são isentos de imposto de renda. Então isso daqui desmonta aquelas desculpas que as pessoas inventam de que não tem dinheiro para investir, que não sobra. Gente, R$10 eu tenho certeza que você consegue sim fazer sobrar. E você não consegue também pensando lá no seu futuro, pensando numa tranquilidade para o seu futuro, um complemento de aposentadoria, você também pode fazer uma renda extra e você está vendo que sim, com R$10 você consegue investir em fundos imobiliários. Olhando aqui no site do Investidor 10, a gente pode ver que nos últimos 12 meses ele distribuiu 12% de dividendo, o que daria aí mais ou menos 1% ao mês, né? No caso dos fundos imobiliários, por lei, eles são obrigados a distribuir pelo menos 95% dos seus lucros. E olha que interessante, no site do Investidor 10 tem uma simulação de investimento que eu coloquei aqui, uma simulação de R$10 mil. Então alguém pegou R$10 mil, investiu há 5 anos atrás, hoje essa pessoa teria R$18 mil, claro que reinvestindo os seus dividendos mensais, né? Agora vamos imaginar que ela invista de hoje para daqui 10 anos, quanto essa pessoa teria, não é mesmo? Ela teria tirado então do bolso os R$10 mil, reinvestido os dividendos e teria mais de R$33 mil. Olha a curva que faz os juros compostos, gente. Agora vamos imaginar que além dos R$10 mil ela investido, ela colocasse mais R$150 todos os meses há 30 anos. Ela teria então mais de R$800 mil investidos. Olha a curva dos juros compostos. Pensando num jovem agora de 18 anos que resolvesse se aposentar lá com seus 60 anos, então estamos falando de 42 anos de investimento. Vamos ver quanto essa pessoa teria. Investindo então 42 anos, né, uma pessoa de 18 anos e quisesse se aposentar aos 60, colocando R$10 mil iniciais e investindo R$150 por mês, essa pessoa teria então um total de R$3.700.000. E detalhe, ela só tirou R$85.600 do bolso. O resto é tudo juros. Olha como a curva dos juros compostos dela se descola demais do total investido, né? Mas para que isso aconteça, gente, leva tempo, né? Você pode ver aqui que ele começa a se deslocar mesmo lá no período 155, então fica 155 meses investindo, você vê meio que quase no 0 a 0. E do nada ele começa a subir exponencialmente. E é isso que o tempo faz quando você se propõe a investir a longo prazo. E principalmente o poder do reinvestimento dos seus dividendos. Muita gente vai falar que esses 5 anos teve inflação e que você perdeu o poder de compra. E eu vou mostrar para você que esse pensamento não faz o menor sentido. Você precisa entender qual é a característica do fundo, como que ele ganha dinheiro. E você vai ver que a inflação ela é sim corrigida ao longo do tempo. Quando você vai investir em qualquer tipo de fundo imobiliário, é importante que você estude, que você entenda as características e também os riscos que estão envolvidos nesse fundo. Fundo imobiliário é uma renda variável, você precisa ter isso em mente. Então, se você tem um pensamento de usar aquele dinheiro no curto prazo, e curto prazo quando eu falo é 1, 2, 3 anos, você não pode investir em renda variável, gente. Você tem que focar lá na renda fixa e focar lá nos seus objetivos de curto prazo. Agora, investir em fundos imobiliários, ações, criptomoedas, isso já é pensamento de longo prazo. Dito isso, então, vamos lá entender como esse fundo ganha dinheiro. Ele é um fundo de papel, ele investe em dívidas imobiliárias, o chamado CRI, ou CRI.
A grosso modo, esse fundo compra uma dívida e financia empreendimentos imobiliários e passa a ganhar os juros sobre isso. E esses juros são corrigidos por algum indexador. Aqui a gente pode ver que 75% do seu PL está investido em CRIs. Ele está bem diversificado, a maior participação dele é um CRI que tem 4,5% do PL. O restante são fatias bem pequenas, né? Caso alguém dê calote ali, não vai afetar tanto a receita do fundo. Ele já levou alguns calotes, sim, hoje representa 0,6% do patrimônio líquido, é bem baixo, mas é uma dor de cabeça, né? Esse é o risco do investimento, até conseguir acionar ali as garantias, leva um tempo. Para você ter uma noção, tem casos ali de antes de 2018, mas enfim, uma hora vai dar certo, né? 7% do PL, então, está em permutas, isso daqui é a pimentinha do fundo, né? Ele traz um risco um pouquinho maior. Dentro do estatuto, inclusive, esse número pode chegar até 20%, tá? Hoje está em 7%, mas ele pode chegar até 20%, então o investidor precisa estar ciente disso daqui. 15% ele investe em outros fundos imobiliários, isso daqui eu não acho tão interessante, tá? Ele fazer isso daqui. Se a gente pegar a maior participação dele aqui, tá num fundo varejista, eu não gosto disso. Eu acho que só faz abaixar o rendimento do fundo. Eu acredito que se ele usasse esses 15% para comprar outros CRIs, diversificar um pouco melhor ali os CRIs, ele teria um retorno bem melhor do que ele tem hoje. Eu considero esse fundo aqui nem o mais seguro e também nem o mais arriscado. Ele está ali no meio, né? É um fundo mediano em relação ao risco. Respondendo às pessoas que falam sobre a inflação ao longo do tempo, olha aqui como é que está dividido os indexadores desse fundo. 42% está atrelado ao CDI, que é a Selic, né? Mais 2,6% em média. Hoje o CDI está por volta ali dos 13,65, mais esses 2,6%, então a gente está falando aí mais de 16% ao ano. É um fundo que vai se beneficiar bastante da Selic alta. Se a gente pegar ali a inflação de 2022, ela fechou em 5,8% mais ou menos, né? Então isso daria mais de 10% de juros reais. É óbvio que se a inflação se mantivesse nesses patamares. 57% então está atrelado a IPCA e INCC, que é um índice de que mede a inflação, mais 7,42% é uma boa taxa, estamos falando de 7% de juros reais. Essa divisão ali de quase meio a meio de IPCA e também do CDI faz com que o fundo ele fique mais diversificado, mais equilibrado, né? Então ele consegue surfar ali a onda da alta da taxa da Selic e também caso a inflação suba. É muito importante deixar uma coisa bem clara que jamais, em hipótese alguma, coloque todo o seu dinheiro em um único investimento. O ideal aqui é que você diversifique tanto em classes de ativos como em países diferentes. Você pode investir aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. É isso que eu queria trazer então sobre o MXRF11, ele que é o queridinho aí dos investidores. Acredito que muitos de vocês também tenham ele investido. Não é uma recomendação de investimento. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Repassa aí esse vídeo também para os seus coleguinhas. Até o próximo vídeo e tchau!